Olá pessoal, tudo bem? Hoje, no quarto dia da nossa Semana da Bioquímica, nós falaremos a respeito da regulação da expressão gênica em eucariotos. E esse tema é um tema bem extenso, é um tema que envolve muitos conceitos diferentes, né? Mas eu vou tentar aqui trazê-lo de uma forma resumida e trazer alguns princípios básicos para que nós entendamos bem esse processo de regulação de expressão gênica em eucariotos. Eu vou utilizar a metodologia dos mapas mentais, que é a que eu tenho utilizado ao longo dessa semana, né? Então, construo o mapa aqui no quadro, também envio para vocês logo em seguida com todo o esquema que foi feito aqui. Então, comecemos a falar de regulação da expressão gênica em eucariotos. Então, como a gente lembra, começamos a escrever pelo centro, expressão gênica em eucariotos. Primeiramente, nós precisamos separar a ideia de eucarioto e procarioto. Há diversas diferenças entre esses organismos, né, obviamente, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente para o que nós temos falado, é a respeito, uma diferença em relação ao genoma, né? Além de eucariotos ter um genoma linear, enquanto procariotos tem um genoma circular, o genoma de eucariotos, ele é mais complexo e ele também é maior. É um genoma maior, com maior conteúdo gênico, e é um genoma também mais complexo do que o genoma de procariotos. Além disso, há uma outra característica importante. Se nós lembrarmos, em procariotos, o genoma está organizado, os genes estão organizados na forma de operons, né? Que um promotor controla a expressão de diversos genes. Em eucariotos, a gente tem normalmente um raciocínio um pouco diferente, né? Então aqui a gente tem genes controlados individualmente. Então, normalmente, o que a gente encontra em eucariotos é um sistema da seguinte forma, né? Promotor gene 1, promotor gene 2. E aí, sucessivamente. Isso permite um controle gênico ainda mais preciso, né? Genes de uma mesma via podem ser regulados individualmente em eucariotos. Além disso, uma outra questão bastante importante é a respeito do tipo de regulação que acontece. Em procariotos, predomina-se a chamada regulação negativa. O que significa isso? Os genes estão ativos na maior parte do tempo, então eles são reprimidos para que a sua expressão seja diminuída. Em eucariotos, o caminho já é um pouco diferente. Os genes, na sua maior parte, né, estão silenciados. Então, o que mais acontece em eucariotos é a chamada regulação positiva. E essa regulação positiva requer a ação, a presença de ativadores, de proteínas ativadoras que vão propiciar com que esse gene se ligue. É um bom termo de se usar. O gene se ligue para que a sua transcrição comece a ser ativa, né? Eu disse que em eucariotos tem-se os genes na maior parte do tempo silenciados, correto? E esse processo, esse estado de genes na sua maior parte do tempo silenciados, a gente chama de, veja só, estado basal da transcrição, a gente chama de estado basal da transcrição restritivo. Esse estado basal da transcrição restritivo significa isso, que os genes estão na sua maior parte do tempo silenciados. E o que garante esse silenciamento, que esses genes permaneçam silenciados, né, na maior parte do tempo, até que seja necessário ativá-los, né? Que fique bem claro isso. Se nós lembrarmos, o material genético de eucariotos está organizado em uma forma que nós chamamos de cromatina.
E cromatina, gente, é DNA unido a proteínas, sejam elas histonas ou não. Mas como a gente mais vê, né, e é mais comum pra gente, essa união a histonas, a proteínas histonas, né, como que o DNA fica organizado aqui nessa estrutura? Pensando que esses desenhos aqui representem as histonas, o DNA fica envolto assim ao redor desses nucleossomos, né, de maneira bem compacta. Essa compactação, gente, esconde os promotores. Ao se esconder os promotores, a RNA polimerase não consegue se ligar e não consegue ter acesso aos promotores, então a transcrição não acontece ou acontece em baixa velocidade, ok? Então, uma das formas de se alterar o estado basal de transcrição restritivo e ativar o gene e ligar o gene é alterar a estrutura da cromatina, correto? Então, um processo que nós denominamos remodelagem da cromatina ou remodelagem dos cromossomos, né? Então, remodelamento dos nucleossomos. Esses nucleossomos são mecanicamente afastados por um complexo denominado SWI-SNF. Esse complexo mexe na estrutura dos nucleossomos e do DNA, mecanicamente exibindo os promotores para que a RNA polimerase possa ter acesso e transcrever aquele gene. Uma outra forma de sair desse estado basal de transcrição restritiva e ativar o gene é fazendo modificações pós-traducionais nas histonas, né? E essas modificações pós-traducionais nas histonas podem ser, por exemplo, do tipo metilação. A metilação, ela é capaz de inserir, de retirar, diminuir a carga positiva das histonas. Histonas tem muitas lisinas, né? E essas lisinas têm carga positiva, um aminoácido de carga positiva. Sendo assim, a metilação de histonas diminui as cargas positivas, fazendo com que se diminua a interação do DNA, que é negativo, fortemente negativo, com as histonas positivas. Ao se metilar as histonas, você diminui essa carga positiva delas e, consequentemente, você diminui a atração DNA-histona. Sendo assim, você afasta o material genético ali, os promotores, e permite a ligação da RNA polimerase também. Então, essas são algumas das formas de se regular a expressão gênica em eucariotos. Há diversas outras, né? Diversas outras formas de se modificar, mas essas são algumas das mais básicas. Espero que você tenha gostado e até amanhã.